Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos trabalhar nessa aula de modo EAD, né, de modo videoaula, nosso capítulo 6, que já foi trabalhado em sala de aula, mas para revisão vamos relembrar alguns exemplos que não vimos ou apenas para relembrar aí os mais desatentos, que passaram desapercebidos em alguns exemplos, para que nós possamos ir adiante. Bom, capítulo 6, vamos trabalhar o que? A formação de palavras, né? Quais são esses processos de formação de palavras? Vamos lá. Aqui o livro apresenta na página 12 um texto, na página 13 na verdade, que vai falar um pouco sobre o Nordeste. Então, eu peço que vocês apertem pausa no vídeo, leiam o texto e após ler o texto, continue. Beleza? Bom, observem que o texto que vocês leram, né? Apertaram pause lá e leram o texto. O que acontece? Esse texto foi publicado quando? Em 1937. Sempre que houver um texto em qualquer tipo de análise, sendo prova de vestibular, qualquer prova de língua portuguesa, observem a publicação, a data de publicação do texto. Então, nós temos aqui a data de 1937. Então, tem um texto sobre o Nordeste, ele vai comentar algumas coisas sobre isso. E aqui na atividade para compreender, que vocês responderão, vamos fazer apenas a questão 1 juntos. A questão 1 fala o seguinte: qual é a crítica que o autor faz no início do texto? Como vocês puderam ler, ele fala que o Nordeste ele é desfigurado pelas obras do Nordeste daquela época de 1930. Então é importante relembrar que nessa época, no contexto histórico e literário, lá em 1930 aconteceu um período na literatura brasileira que era chamada de regionalista. Então autores como Graciliano Ramos, está aqui o nome dele, ele escreveu uma obra, a mais famosa dele é chamada Vidas Secas, que se refere justamente ao Nordeste. Só que naquela época, observem a data, as informações demoravam muito a chegar no Sudeste ou no Norte, né? Já que não tinha esse meio publicitário como nós temos hoje. Então as pessoas conheciam o Nordeste apenas pela seca, pela fome, pela morte e assim por diante. Então a crítica que o autor faz aqui em referente a esse texto é que o Nordeste não é apenas a fome, é a seca, Mandacaru e assim por diante. Mas existem várias outras coisas que podem mostrar um Nordeste bonito, né? E exaltar esse local. Beleza, então essa seria a resposta aqui da questão 1. Então orienta vocês que façam as outras questões, tudo bem? Virando aqui a página, nós vamos começar o nosso assunto propriamente dito. Sobre o que? Derivação. Então nós sabemos lá que para formar as palavras existem dois processos. O primeiro seria derivação e o segundo composição. De forma bem simples, derivação é quando eu tenho um radical. O que é um radical? É quando eu tenho uma palavra, por exemplo, aqui, ó, aqui na palavra infiel, onde está aqui o cursor. Infiel, eu tenho um radical fiel. Então, a partir desse radical eu vou derivar ele. Eu posso colocar um prefixo ou posso colocar um sufixo. Então, isso aí é a derivação a partir de apenas um radical. A composição não, ele vai ser utilizado dois radicais. Veremos isso mais à frente. Vamos nos atentar agora à derivação, que pode ser prefixal. Observem aqui o exemplo. Ele te deu aqui a palavra fiel, que seria o radical, e colocou um prefixo anterior a esse radical, chamado de... Agora ficou infiel. Observe então, esse é o processo de formação de palavras por prefixação, onde eu coloco um prefixo antes do teu radical. Tudo bem? O sufixo seria o inverso. Eu tenho aqui, por exemplo, sapateiro. Eu teria meu radical sapato e coloquei um sufixo após esse radical, que seria o eiro, sapateiro. Tudo bem? Continuando. Prefixal e sufixal. O que acontece? Acontece agora que o meu radical, eu vou incluir a ele tanto um prefixo quanto um sufixo. Então, o que acontece? Esse prefixo e sufixo, eles não são simultâneos. Vou explicar isso mais à frente. Observem aqui a palavra deslealdade. Eu tenho leal, eu coloquei o desleal e coloquei o dade, deslealdade. Então, esse processo é chamado de prefixação e sufixação. Beleza? Também nós temos algo muito parecido, que vai ser o parassintético. Ora, o que é o parassintético? Observe que ele te deu aqui entristecer, que o radical seria triste. Aí ele colocou o em e colocou o ecer no final. Então ficou entristecer. Aí você me pergunta, professor, e qual a diferença disso? Então lembra que eu falei do prefixal e sufixal é não simultâneo? O que acontece? Voltando ao exemplo deslealdade, observe que eu tenho radical leal. Então eu posso colocar apenas o prefixo desleal, tem sentido. Ou então somente o sufixo lealdade.
Lealdade tem sentido e desleal tem sentido. Beleza? Então, é prefixal e sufixal porque eu posso alternar entre eles, entre os dois. Tudo bem? No parassintético, não. Observe que entristecer eu tenho triste, o em e tenho o ser no final. Se eu pegar apenas esse prefixo no radical, eu fico como? Em triste. Não existe essa palavra. Então, por isso não pode ser prefixal e sufixal. Seria parassintético, porque eu preciso tanto do meu prefixo quanto do meu sufixo. Deu para ver a diferença? É básico. Prefixal e sufixal, eu posso colocar um ou outro, tem sentido, mas o parassintético não. Eu preciso dos dois para poder formar uma palavra nova. Tudo bem? E também existe a regressiva ou deverbal. O que eu tenho aí? É quando eu tenho um verbo e desse verbo eu vou regredir ele para um substantivo. Então observem aqui, eu tenho aqui o exemplo, ó, aqui a dança. Essa palavra dança vem de dançar, que era um verbo, dançar com R no final, definitivo. Lembrem-se lá dos verbos que terminam com ar, com er e com ir. A R é R ou IR, tudo bem? Então ele pegou essa palavra dançar, tirou esse R e colocou um artigo. Vocês lembram que o artigo define o substantivo, tudo bem? Então, a dança. Se fosse masculino, como ele deu exemplo aqui, ó, combate, de combater, tirou o R e colocou o combate. Então, isso aí é uma regressão ou chamado de deverbal, tudo bem? Mas aqui embaixo ele vai dar um outro exemplo de nominal também, por exemplo. É muito comum aqui no Amazonas, por exemplo, quando vai chover a pessoa fala o seguinte: e aí, tu já amarrou teu barraco? Por quê? A chuva pode levar, né? As águas podem levar o teu barraco. E esse barraco, ele vem de onde? Ele vem de barracão. Observe que o barracão, deixa eu dar aqui um zoom para vocês. Observem aqui o barracão. Então, barracão seria uma palavra, eu teria barracão e foi reduzido isso aí. Ele teve uma regressão nominal. Então, o barraco ele vem de barracão, isso é regressão nominal. Por exemplo, nós temos o japonês. Existe uma palavra que é até pejorativo, eu não gosto de utilizar, mas as pessoas utilizam. Por exemplo, eu tenho um amigo, professor aqui da escola, conhece ele, o Júlio, que ele é muito raro. Por quê? Ele é botafoguense. E lá no Botafogo tem um jogador japonês. E vocês podem ver no jornal, alguns jornais falam assim: o Japa está jogando. Então, Japa seria essa regressão nominal de japonês. Tudo bem? E assim por diante. Granfino, não utilizamos muito na região norte. Então, existe o granfa. Por exemplo, posso falar que o professor Leonardo, ele é granfa, de Granfino. Não é utilizado muito na região, mas existe, tudo bem? E se como português, também chamado de Portuga, por exemplo, no futebol, lá o Jesus, né? O Portuga Jesus, que é o técnico do Flamengo. Beleza? Continuando aqui na próxima página, nós temos aqui a questão da formação imprópria ou conversão. O que é isso, imprópria ou conversão? É quando eu tenho uma palavra de uma classe gramatical, eu vou pegar essa palavra e transformar em uma outra classe gramatical. Observe aqui o exemplo que nós temos aqui. Ele deu aqui o porquê. Essa palavra tiver a sua classe gramatical alterada para substantivo, beleza? Com um artigo antes, né? Ou de um pronome a elas. Por exemplo, eu tenho aqui o não. O não, vocês sabem que é um advérbio de negação. Ele serve para negar alguma coisa. Eu posso falar: não vou à aula hoje. Eu estou negando a minha ação de ir à aula. Tudo bem? Advérbio de negação. Quando eu posso falar o seguinte: ele recebeu um não do professor para ir ao banheiro. Então, esse um não, quando eu coloco um artigo definido ou indefinido, nesse caso, eu transformo esse advérbio não em um substantivo. Um não virou um substantivo. Então, isso aí é a questão de conversão das palavras, das classes gramaticais. Beleza? Tem outros exemplos aqui, dei uma lida aqui na questão do sanduíche, de onde que veio, né? Que traz o nome da pessoa, né? Carrasco também, e assim como a palavra gilete. Dei uma lida e também leiam esse Saiba Mais aqui para poder melhorar o conceito de vocês. Na próxima página, nós vamos ter o seguinte: composição. Como eu falei, derivação nós vimos agora. Eu tenho um radical, coloco um prefixo, coloco um sufixo, coloco os dois, eu alterno. Isso aí é derivar um radical. Composição é o que? Compor com mais de um prefixo. Então, eu tenho no mínimo dois. No mínimo dois. Vamos ver isso aqui. Essa composição eu posso ter dois tipos ainda, que é chamado de justaposição, e aglutinação. Ora, o que é justaposição? Leiam comigo aí, ó. Os vocábulos componentes mantêm sua autonomia fonética e gráfica, ou seja, não sofrem modificações. Exemplo: manda-chuva. Eu tenho manda e tenho chuva. O que aconteceu? Eu juntei os dois. Manda-chuva virou uma palavra só. Tudo bem? Eu não perdi nenhuma letra.
O que acontece? Vai e vem, eu tenho a palavra vai e a palavra vem. Vai e vem, eu juntei dois radicais e virou apenas uma palavra. Justa posição. Composição por justa posição, não esqueçam. Guarda-chuva, eu tenho a palavra guarda e tenho a palavra chuva. Eu vou unir os dois, eu tenho também mais um exemplo, assim como saia balão, e passa tempo, assim como roda pé e assim por diante. Assim como vídeo aula, estamos tendo aqui agora, vídeo aula, também é um processo de composição por justa posição. E também existe a aglutinação. A aglutinação, leiam aí, os vocábulos, componentes, unem-se com a combinação de dois ou mais radicais, com alteração na forma fonológica. O que acontece? Quando eu tenho aguardente, eu tenho a palavra água e tenho ardente. Porém, a minha palavra água termina com A e minha palavra ardente inicia com A. Quando eu vou juntar as duas palavras, eu vou perder uma letra A. Então, quando eu perco no mínimo uma letra, nesse caso eu já tenho a aglutinação. Assim como planalto, eu tenho plano e tenho alto. Quando eu junto, eu não falo plano alto, eu falo planalto. Eu perdi a letra O, a vogal O. Então, nesse caso, eu também tenho a aglutinação. Olha o embora. Embora é um caso interessante porque ele vem de três radicais. Em, boa, hora. Quando eu junto, eu perco muita coisa. Eu perco o quê? Eu perco o A do boa e o H do hora. Embora, vamos embora ou vamos em boa hora, beleza? Então esse aí é um processo de composição por aglutinação. Aqui no Amazonas tem um caso interessante, Amazonas de região norte, digamos assim, né? Que é aquela palavra telese. Imaginem que isso também é uma formação, teleso, ó. Tu é leso, eu falo tudo isso junto, teleso. Então aí eu tenho o quê? Uma aglutinação, beleza? Continuando aqui, vocês podem dar uma lida aqui na composição por hibridismo, que é quando eu tenho palavras que vêm de línguas diferentes, como o grego e o latim, o árabe e o grego e assim por diante. Francês e grego, grego e latim, e faz essas misturas aí de línguas diferentes, tudo bem? Leiam aqui esse texto, beleza? Faça essa atividade aqui, ela é de interpretação, não tem nada muito específico. E continuando aqui, nós temos outros processos de formação de palavra. Olha só. Também existe a redução. É quando eu tenho uma palavra e eu vou reduzir isso por sigla. Siglonimização é a palavra correta. Por exemplo, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso aí é o quê? Siglonimização, é de sigla. Também tem abreviação. Ocorre quando a eliminação de parte de uma palavra já é existente. Por exemplo, fotografia hoje eu chamo de foto. Pneumático, pneu. Motocicleta eu falo moto. Então isso aí também é uma abreviação. Tudo bem? Abreviatura consiste na redução principalmente de nomes científicos gramaticais, de estados, territórios, profissões, pronomes de tratamento, entre outros. Por exemplo, Paraíba eu tenho no estado, chama-se PB. Avenida eu chamo de AV. E doutor, DR, senhor, SR, professor, prof e assim por diante. O nome disso é o que? Abreviatura. Então não confunda abreviação com abreviatura, tudo bem? Abreviação é quando tem uma palavra grande e eu, tipo fotografia, e eu vou transformar ela apenas em foto, tudo bem? Agora abreviatura não, eu vou perder elementos. Observem que PB, Paraíba, AV, Avenida, prof, professor, SR, senhor, SRA, senhora e assim por diante. Existe a onomatopeia, que todo mundo conhece, que é o que? A utilização de palavras para representações e ruídos. Tic-tac, zum-zum, reco-reco, urrá, au-au do cachorro, miau do gato, isso aí são onomatopeias. Palavra valise, o que acontece? É resultante da fusão de duas palavras em que pelo menos uma sofreu truncamento. O que é isso? Exemplos. Quando eu tenho Flamengo e Fluminense, eu tenho o quê? Um Fla-Flu. Então, quando se fala em Fla-Flu, você associa, é Flamengo e Fluminense. O que aconteceu? Elas perderam, o Fla perdeu o Mengo e o Flu perdeu o Minense. Então, houve essa junção e foi perdido isso aí, é chamado de palavra valise. Tudo bem? Showmício, entre show e comício. Portunhol, português e espanhol. Beleza? Então, é isso. O estrangeirismo seria a última delas, que é o quê? Palavra estrangeira empregada pelos usuários da língua portuguesa. Exemplo, construir um novo shopping. O shopping é uma palavra que não pertence à nossa língua, mas ela houve o que? Um estrangeirismo, nós utilizamos ela. Beleza? O que acontece? Agora tem um caso específico que cabe a gente pensar que o amazonense, por exemplo, nós amazonenses, né? Nós temos que ser estudados. Por exemplo,
Quando vocês falam em x-salada, meu Deus do céu, que tipo de formação de palavra é essa? Porque eu tenho lá no inglês o cheese salad, tudo bem? Cheese salad. Nós pegamos o cheese, trocamos por um x e o salad colocamos uma salada. Então nós fizemos um processo que ainda não tem um registro ainda específico para isso na gramática. Podemos dizer que é estrangeirismo? Sim, mas é um estrangeirismo que veio com um processo de que de redução e então falta ainda estudar ainda nossa linguagem aqui no norte do Amazonas, aqui no Amazonas em geral, beleza? Então aqui, olha só, neologismo seria o último. O que é neologismo? É quando eu crio uma palavra nova. Por exemplo, vamos ler aqui esse poema aqui de Manuel Bandeira. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, te adora. Beleza? Então, te adoro, Teodora, desculpa. Te adoro, Teodora. Então, esse poema aí de Manuel Bandeira. Então, tem o neologismo aí, ó. Te adorar, ele criou uma palavra nova. Por exemplo, quando eu falo te adoro, o correto seria ter separado, né? Te adoro, duas palavras. Ele juntou. Ele fez neologismo. Isso é permitido onde? Em textos literários. Numa redação, não façam isso. Se fizerem ou utilizar um neologismo de alguém, coloquem entre aspas, tudo bem? Para dizer que aquilo não é seu, que você não pode inventar nada em um texto dissertativo. Mas você pode colocar entre aspas para dizer que essa palavra ela é utilizada por outras pessoas. O próprio nome, por exemplo, Teodoro ou Teodora, que é no feminino, também é um neologismo, né? Teodora. É um nome difícil. Teodoro eu já encontrei, eu conheço Teodoros. Teodora ainda não, mas seria um neologismo, uma formação de uma palavra nova através de outras. Tudo bem? Então leiam esse resumo aqui, que tem aqui embaixo, nessa página. Qual que é a página? Página 18. Leiam esse resumo aqui, pausem o vídeo, voltem, analisem, anotem no caderno de vocês dúvidas. Não entendi o que é regressão verbal. Anotem isso, porque depois vamos tirar essas dúvidas em uma outra aula específica para isso. Então façam as questões aqui, ó, atividade para a sala, tudo bem? Façam esse exercício aqui, ó, da questão 1 até a questão 5. Como eu sou um professor muito legal, vamos fazer a questão 1. Vamos lá. 1. No título, chamado, sintetiza dois sentidos com que a palavra aparece no poema. Explique esses dois sentidos, indicando como estão presentes nas passagens em que se encontram. Aperte pause aí, leia o poema e continue comigo, beleza? Já leu o poema? Vamos lá. Então, a palavra chamado, ele ocorre em dois locais dentro aqui do poema. O primeiro seria aqui, ó, um estranho chamado João. Qual que é o sentido disso? É um estranho que se chama João. É que o nome dele é João. Quando eu falo que eu tenho um amigo chamado José, é porque o nome dele é José. Então, isso aí se refere a nome. A segunda parte aparece o seguinte. É mágico sem apetrechos, civilmente mágico apelador, de precípites prodígios acudindo a chamado geral. Observem agora que a chamado geral já tem um outro sentido. Quando eu posso falar, vamos fazer agora a chamada na sala de aula. Quer dizer o quê? Eu vou chamar o nome das pessoas. Ou então, atendendo ao chamado do governo federal, essas pessoas poderão participar de um evento de esporte, por exemplo. E tem lá o chamado, o nome das pessoas, uma relação, uma convocação. Então esse segundo chamado aqui podemos associar com o sentido de convocação. E o primeiro não, é o nome que é dado a alguém. Tudo bem? Então eu faço esse exercício aí do capítulo 6, referente à gramática, e até a próxima. Valeu!